A gente vai entrar agora num labirinto mental meio no ar. Imagina uma graphic novel, daquelas bem sombrias, sabe? Nosso protagonista é um detetive, mas o mistério não é um crime na cidade. O mistério é cada pequeno movimento da própria mente. É a história de uma mente totalmente presa na sua própria investigação o tempo todo. Nossa explicação visual de hoje mergulha fundo nesse excesso de autoanálise. E a cena de abertura dos nossos quadrinhos já traz um letreiro bem direto. Tudo passa por um filtro interno. A grande questão aqui é que a vida deixou de ser uma experiência em primeira pessoa. A gente já não vive as coisas diretamente, né? Em vez disso, o personagem fica se observando viver. Sempre ali, a uma distância segura, como se estivesse comendo pipoca e assistindo a um filme da própria rotina. Capítulo 1. O observador constante, ou a vida como objeto de estudo. E é aqui que a narrativa fica densa de verdade. A presença natural, aquele ato simples de só estar no momento, é substituída por uma vigilância implacável. O nosso detetive interno simplesmente não tira férias. Pensa na sobrecarga brutal de multitarefas acontecendo nos bastidores dessa página. Enquanto o personagem fala, uma parte do cérebro está ali friamente analisando o tom de voz. Enquanto sente uma emoção, outra parte já tenta dissecar para entender o motivo daquilo na mesma hora. Enquanto age, tem uma voz interna constante narrando, interpretando e, secretamente, tentando corrigir tudo em tempo real. Nossa, é um trabalho absolutamente exaustivo. Olha só a grande armadilha da nossa história. De um lado, essa revisão constante, esse questionamento infinito de intenções, parece algo super nobre, né? Parece um sinal de grande consciência, de profundidade, de maturidade. Mas presta atenção na distância que essa redoma de vidro cria. Chega um ponto em que essa observação excessiva, na verdade, para de aproximar a pessoa dela mesma e começa a erguer um muro gigantesco com o mundo real. O que parecia profundidade vira pura e simples desconexão. Parte 2. O fim da espontaneidade e o peso do detalhe. Nas ilustrações da nossa mente, esse é o exato momento em que as cores vivas de uma alegria espontânea começam a desbotar, totalmente esmagadas por aquele peso cinza da observação. A espontaneidade não sobrevive debaixo de um microscópio, é fato. O que deveria ser super leve fica incrivelmente pesado. Uma conversinha de elevador se transforma numa exaustiva revisão mental logo depois. A mente vira uma sala de interrogatório escura, com aquela lâmpada balançando no teto, onde o detetive acende o cigarro e pressiona o suspeito. E o detalhe trágico? O suspeito é ele mesmo. E o interrogatório começa rápido, direto. Por que eu falei assim? É incisivo. A decisão mais boba, a frase mais banal do mundo, já abre um leque gigantesco de perguntas internas. A pressão vai subindo no próximo quadrinho. O que isso revela sobre mim? A ansiedade vai lá no teto. A sensação de claustrofobia é absurda, porque parece que cada pequeno detalhe esconde um segredo obscuro, super profundo, que precisa ser decifrado para ontem. E o golpe final do interrogatório. Será que eu fui verdadeiro ou será que eu estou só repetindo algum padrão de novo? E a ironia gigante aqui é que, essas perguntas até podem ser válidas. Vai ver, a pessoa está mesmo repetindo um padrão, sabe? Mas o ponto central é que essa investigação implacável simplesmente rouba o instante presente. A vida inteira está rolando solta lá fora enquanto a mente está trancada nessa salinha de interrogatório. Todo mundo já passou por esse ciclo em algum nível. Capítulo 3. O reflexo na água e a distância da experiência. A tragédia do nosso detetive se resume de um jeito brilhante aqui. Como alguém que nunca mergulha totalmente na água porque está ocupado observando o próprio reflexo na superfície. Sério, essa imagem é perfeita. A pessoa está sempre ali na beira do lago, olhando, estudando cada milímetro do próprio rosto na água, mas nunca, sob nenhuma hipótese, sente a temperatura da água ou aquele frescor incrível do mergulho. E o contraste não podia ser mais gritante. A experiência vivida batendo de frente com a interpretação constante. É exatamente aí que uma exaustão profunda toma conta da mente humana. E não é só pelo volume surreal de pensamentos, não. É pela tensão contínua de tentar manter a guarda alta sobre tudo. Como se, absolutamente nada no universo pudesse simplesmente existir sem ter um carimbo de justificativa ou uma super explicação por trás. Aí uma solução bem sutil aparece nessa câmera escura. A vida interna amadurece no escuro, não pode ser forçada sob pressão. Aquele excesso de luz, a vigilância brilhante 24 horas por dia, na verdade, trava o crescimento natural das nossas emoções. É literalmente como revelar uma fotografia analógica. Algumas coisas precisam da escuridão para se formarem.
Elas só ganham vida de verdade quando não estão sendo espremidas sob o holofote do nosso detetive interno. Parte 4. O paradoxo da análise e a ilusão de controle. Então a gente se pergunta, por quê? Mesmo sabendo que cansa demais, o impulso de analisar continua ali, firme e forte. A resposta está nessas falsas promessas. Passo 1. A mente jura que compreender tudo vai trazer uma segurança absoluta. Passo 2. A gente acredita cegamente que dar nome a cada sentimento entrega o controle total sobre eles. E passo 3. A gente interpreta obsessivamente, achando que isso vai nos blindar do desconhecido. Na teoria, é uma lógica impecável, não é? Mas na prática, falha miseravelmente. E é exatamente por isso que esse hábito é tão altamente viciante e tão chato de quebrar. E chegamos no maior paradoxo da nossa história. Chega uma hora em que a interpretação engole completamente o contato direto com a realidade. A pessoa entende absurdamente bem o que sente, mas sente cada vez menos de forma inteira. Aquela tentativa desesperada de chegar perto de si mesmo, usando a lupa da análise, no fim das contas, gera uma alienação total. O detetive foca tanto, mas tanto nas pegadas e nas pistas, que acaba esquecendo quem é a vítima. Capítulo 5. O instante cru, onde a vida realmente acontece. Sorte a nossa que existe uma rota de fuga desse labirinto escuro, e essa rota é o instante cru, que é basicamente aquela existência que ainda não virou palavra, sabe? Aquele estado maravilhoso que traz um alívio enorme e às vezes até assusta um pouco de simplesmente não saber. A vida não acontece só na caixa da compreensão. A mágica real, a vida de fato que a gente tanto corre atrás, rola naqueles milissegundos puramente instintivos, abertos, sem tradução nenhuma. Para quebrar esse ciclo, o nosso protagonista precisa dar um passo corajoso e simplesmente abraçar o que não tem análise. Nem tudo no mundo precisa de uma legenda imediata. Nem toda emoção é um enigma nível Sherlock Holmes. Às vezes, são só movimentos passageiros, sabe? Tipo nuvens passando no céu, sabe? E certos silêncios não escondem um mistério terrível e profundo. Às vezes, na real, o silêncio é só silêncio. E tá tudo certo. Claro que desligar esse radar não é brincadeira. Bate aquele medo absurdo de perder a vigilância. É um pavor de que, se a análise parar por um segundo, o controle vai derreter pelas mãos e algo super vital vai passar batido. Então, no puro reflexo automático, o detetive continua lá, observando, refinando, interpretando, enquanto os pedaços mais bonitos e simples da vida vão escorrendo pelas bordas da página dos quadrinhos, intocados. O último quadrinho dessa nossa graphic novel não entrega uma resposta mastigada, mas alguma provocação no ar para a gente levar daqui. Talvez o maior mistério não seja o quanto mais a mente humana consegue dissecar a si mesma. A grande pergunta que fica martelando é: o que aconteceria se só por um instantezinho a lupa fosse para a gaveta, o interrogatório acabasse, a observação simplesmente parasse, e desse lugar apenas a pura, crua e simples presença?